Boa noite, 19 horas, aqui em São Paulo, nesse friozinho, pra gente falar de um destino friozinho. Vamos lá, vou esperar vocês entrarem, pra gente comentar um pouquinho aí sobre um destino maravilhoso, que é a Islândia. Faz um tempinho quando eu apareço por aqui, né? Tô até desacostumada já das câmeras, gente, fico com vergonha. Mentira, não tenho vergonha. Mas estão me ouvindo bem? Quero saber como tá o som, se a luz tá boa, se vocês estão me vendo direitinho, pra gente falar de um destino maravilhoso que eu amo muito, né? Que é a Islândia. Eu acho que vocês também têm curiosidades, né? Quem aí já foi pra Islândia também já pode escrever eu fui, ou então quem não foi pode colocar aí eu vou. Vai ser um prazer levá-los conosco nessa expedição. Teremos duas esse ano, né? Setembro e outubro. A gente vai falar um pouquinho delas duas. Boa noite, Henrique. Tô vendo que você tá por aí. Só quero confirmar se o som tá bom, tá? Porque eu coloquei um outro microfoninho aqui, então só pra gente não ficar com um som ruim ou atrapalhar vocês aí, tá? Mas é isso, né? A gente veio aqui rapidinho, conversar um pouquinho sobre a Islândia, só falar um pouquinho sobre as nossas expedições. Né, nós temos, desde 2023, nós fazemos as expedições de Islândia. Nós tivemos a primeira em 2023, junto com o nosso parceiro aqui, Henrique, né, que está aqui na Terra Dentro Expedições. São nossos parceiros desde de 2023. Nós fizemos a nossa primeira expedição em novembro. Foi a aurora boreal mais linda que eu já vi, foi toda rosa, maravilhosa. Boa noite, Ana. Boa noite, Henrique. Que bom, vocês estão por aí. E fizemos mais duas expedições em 2024 e temos mais duas expedições esse ano. A de setembro a gente já está com ela praticamente lotada, temos alguns lugares só. E eu estarei presente nessa expedição, né, de setembro. Estive nas outras também. E outubro a gente tem alguns lugares também, tem mais lugares do que de setembro, mas a gente vai falar um pouquinho dos diferenciais do nosso programa de Islândia, né? Eu acho que muitas pessoas, claro, nos perguntam de diversas coisas sobre a Islândia, mas tem, assim, eu selecionei até aqui, eu fiz um roteirinho das 8 perguntas mais frequentes, assim, que a gente recebe, pra gente falar um pouquinho da Islândia, tá? Mas vocês podem colocar aqui, se vocês tiverem dúvidas, quiserem fazer alguma pergunta, ou enfim, eu vou chamar o Henrique para me acompanhar nessas dicas, nessas informações. Faz tempo que eu não vejo o Henrique, né, Henrique? Deixa eu te chamar aqui para a gente se ver, para a gente falar mais sobre o nosso programa especial. Sempre quando a gente convida alguém, dá aquela pausa, né? Então, por isso que eu dei aquela paradinha. Agora sim. Oi, boa Boa noite. noite, meu amigo. Tudo bem aí? Onde você tá Tudo no bem? Tá me mundo? ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, tô te ouvindo Tá, bem. não, tá bom. Você me ouve? Saudades de você. Quanto tempo que a gente não se via? Né? Só por áudios. A gente anda conversando só por áudios, né? Sim, sim. Legal. Vai ser bom Você tá no Brasil? poder rever e falar um pouquinho sobre a Islândia Tá. aqui, né? Para quem vai estar junto com a gente aí esse ano e para quem vai embarcar também aí agora, né? Legal. Não, isso é muito bom. Mas você tá no Brasil, né? Você tá por aqui? Não, ainda não, Ah, tá? Tô indo para o Brasil daqui uns 10 dias. legal. É muito bom. Saudades, meu amigo. Agora a Eu... gente, daqui uns meses a gente já vai estar junto naquele paraíso maravilhoso, levando mais expedicionários com a gente, né? Vamos levar o pessoal para conhecer o paraíso. Não à toa, já vou pela quarta vez, né? Já, é claro que eu não posso competir com você, mas quarta vez, 4 vezes na Islândia já Quatro tá bom, né? vezes e vamos manter aí vamos manter o 100% de auroras boreais Ex- incríveis. Exatamente. Uma das coisas que eu escrevi, das coisas que eu escrevi aqui, você vai me falar mais disso. Até para não demorar muito, não tomar seu tempo, eu te agradeço de novo por sempre ceder, sempre estar disponível para tudo que a gente pede. Muito obrigada.
Aí eu selecionei 8 perguntinhas, assim, que as pessoas sempre fazem pra gente aqui no Adventure quando vai falar de Islândia, tá? E a primeira delas é sempre a mais comum, que é qual a melhor época? Né? Então, claro que eu sei que você vai falar né, diferente. Ah, verão por Uhum. X coisas e inverno por tais coisas. Mas o que você considera a melhor época e por quê? Olha, para mim, assim, a época mais bonita de se viajar pela Islândia, né? A gente tá falando do Ártico, né? De uma região que é uma região inóspita, que é uma região que tem um clima muito diferente, né? Para mim, assim, o período mais incrível vai de setembro a novembro, né? Esse período é o período realmente, naturalmente, tem as belezas do verão, você tem as belezas também do auge do inverno, tem, né? Tudo com mais quantidade de neve. Mas os meses de setembro até novembro, né? Onde a gente tem ali o começo do outono, né? Então, o outono na Islândia é muito bonito, porque a vegetação, a gente está falando de um país que é bem desértico, é inóspito, né? Muito vulcânico, né? Mas a pouca vegetação que a gente tem lá, ela começa a ganhar uma tonalidade mais dourada, de tons, né? Coloridos, né? De outono. E a luz também é muito bonita nessa época do ano, né? Então a gente está pensando, né, no Ártico, onde o Sol ele está sempre ali caminhando mais próximo da linha do horizonte, né? Nessa época do ano. Então a luz é uma luz muito suave, muito bonita. E setembro a novembro eu diria que a gente tem as melhores condições para a aurora boreal, né? Não só para a aurora boreal, mas também assim para a gente ter um equilíbrio perfeito entre paisagens bonitas, incríveis durante o dia, aurora boreal e um clima ainda muito agradável, né? Se a gente for pensar dentro do Ártico, né? A gente está pensando de climas extremos, setembro, outubro e novembro, a gente ainda tem climas, temperaturas ainda muito aceitáveis, né? Pensando que a gente está no Ártico e a gente, né, e aí a gente consegue, em cima, tendo temperaturas mais agradáveis, né, a gente consegue estar muito mais tranquilo para poder curtir as paisagens durante o dia. À noite, se a gente precisar ficar mais tempo observando a aurora boreal, caçando a aurora boreal, então a gente tem mais conforto também para fazer essas caçadas, né? Então tudo isso colabora para que a gente tenha ali, acho que um balanço perfeito, tá? Entre setembro a novembro. Né? A gente tem uma temperatura agradável, a gente tem ainda boas horas de luz durante o dia, né? Então a gente consegue aproveitar muito as paisagens, né? A gente pode falar um pouquinho delas aí depois. Sim. Mas também, por outro lado, a gente também tem boas horas de escuridão também, tá? O que possibilita a gente ter aí sucesso nas caçadas de aurora boreal. O que não acontece agora, né? Então, se for pensar agora, se alguém embarcar para a Islândia agora, dia 14 de maio, dia 13 de maio, enfim, Só vai ver o sol da meia-noite, né? Só vai vai ter o sol. sol da noite, exatamente. Não vai ver a aurora boreal, não tem aurora boreal, você não consegue visualização de aurora boreal nessa época do ano. Então, enfim, por isso que eu sou apaixonado por esse período, sabe? Setembro a novembro. Ah, eu também. Inclusive, ontem eu tava repostando, revendo as fotos, né? Não era quinta-feira para ser um TBT, mas eu tava repostando algumas fotos. Que você falou da luz. Realmente, a viagem de setembro ela teve uma luz muito diferente da última que nós Sim, fizemos, né? E assim, exato. lindo, todos os dias de sol. A gente tem sorte, hein, gente? Tem que viajar com a gente, porque a gente tem sorte. Todas as viagens, a gente não pegou aquele vento que todo mundo fala. Eu nunca peguei, Henrique. Eu nunca peguei o vento que todo mundo fala da Islândia. Né? Venta, com certeza, mas aquele absurdo que a gente vê no Instagram várias vezes. Nunca peguei, a gente sempre pegou céu azul. Não pegamos chuva, né? Acho que teve um dia da expedição, uma das expedições que nós pegamos chuva. Acho que assim, foram todos os dias muito perfeitos e todos com 100% de aproveitamento na Aurora Boreal, né? Então, a gente tá Não, aqui exato. com um caçador de Aurora Boreal, né, gente? Então, eu também gosto bastante de setembro, novembro, inclusive quando acontecem as nossas expedições, né? Então, Exato. a gente faz. E acho que esse ano, né, a gente está aí fazendo de setembro e outubro, né? Exatamente porque em outubro a gente ainda tem
horas de luz do que novembro, né? Então a gente ainda tem aí um equilíbrio muito legal também entre curtir as paisagens aí durante o dia e ter as nossas aí caçadas de aurora boreal aí, né? Durante as, né? Que é legal, né? Que na Islândia não tem, não é só, eu vou pra Islândia pra ver a aurora boreal. Todo mundo tem essa, quando chega aqui pra gente, é esse o pedido, né? Uhum. Ah, eu quero ver a aurora boreal. É certeza, né? Uma das perguntas, é certeza que a gente vai ver a aurora boreal? Não, não é certeza, é um fenômeno da natureza, mas a gente tem 99,9% de chances. Eu Depende diria, da época, a gente claro. pode cravar o 100%, né? É, Porque é natureza, né? Mas assim, até hoje, né, na nossa história aí, a gente já fez quase 20 expedições, né, no total, né, com grupos, né? E assim, a gente tem 100% de aproveitamento. Então, eu diria aí que a gente vai beira o 100%, né? Mas assim, isso tudo parte do trabalho que a gente faz lá, enfim, do profissionalismo, né? Então a gente tem a companhia durante não só, né? Você vai estar lá, eu estarei lá também, enfim, ou alguma outra pessoa, né? Alguma outra pessoa da Adventure vai estar lá também comigo, enfim. Mas a gente tem também o nosso guia islandês, né? Que acompanha a gente durante todos os dias da expedição. Também uma pessoa incrível, muito experiente também com auroras boreais, com o país, né? Muito profissional, né? Então é não só o guia também, né? Oficial lá, mas também é quem dirige, né? O nosso carro lá para dar toda essa segurança para quem vai, né? Que é muito importante a gente falar disso, porque por se tratar, né, de um país que tem mudanças climáticas muito extremas, e repentino. né? Então, É. repentinas, assim, em questão de 10 minutos, você sai, às vezes, de uma tempestade de neve para um sol e depois você volta para um vento forte. Então, assim, para quem é um país que é muito difícil e muito arriscado para se dirigir para quem não tem experiência, né? É. Então, por isso que a gente conta com a parceria, né, do nosso guia lá já de longos anos, né, com muita experiência, conduz a gente com muita tranquilidade, com muita segurança, né, domina o país e, enfim, isso aí também é Faz, muito importante da gente faz falar. É diferencial, né? Essa Exato. é uma das coisas também que eu até coloquei aqui nos diferenciais da nossa expedição para outras, né? E aí, voltando um pouquinho que você falou das paisagens, depois eu já vou voltar no tema do motorista que isso faz a diferença, porque também responde uma das questões em relação a custos, a valores, a preço, mas eu vou chegar nessa parte. Você falou das paisagens, né? A relação à luz. Claro que a gente está falando com um fotógrafo experiente, aí já entra também, de novo, a gente tem o Henrique com a gente nas expedições, o Henrique faz as fotos do grupo, então são fotos maravilhosas que a gente entrega depois, no final da expedição, né? Então, assim, o lugar já é lindo, ainda com uma foto profissional. As fotos de aurora boreal são sensacionais. Claro que dá para ver a aurora a olho nu, né? As pessoas, não, só pela câmera ou pelo celular. Não, não, dá para ver, dependendo da intensidade, claro, mas pela câmera fica maravilhosa. As nossas fotos ficam lindas. E aí você fala das paisagens, né? E outra pergunta é quais são os principais atrativos que a gente tem para ver na Islândia? Porque, como eu disse, as pessoas chegam aqui falando, eu quero ver a aurora boreal. Não é só isso, né? E eu digo para quando eu tô conversando com cliente, adoro falar da Islândia para todo mundo, e aí eu falo, a Islândia me surpreendeu, assim, eu fiquei apaixonada, foi um dos lugares que, né, ganhou meu coração. E a aurora boreal é a cerejinha do bolo, né? Porque o que tem de, assim, para mim tudo é lindo na Islândia, tudo é bonito, tudo. Você fala, né, é tudo, sei lá, não tem muita vegetação, não importa. O que tem é tão bonito, é tão lindo, é tão novo, é tão diferente, né? Então, quais os principais atrativos que a gente visita na nossa expedição? E aí a gente já pode encaixar o porquê que a nossa expedição é diferente, né, Henrique? Porque tem muitas expedições por aí, a gente vê, e eu vejo isso diariamente, com preço, e né, falando já do valor, muito mais em conta. Tem sim. Esse não é o nosso objetivo principal, não só na Islândia, mas em qualquer outro programa que a gente aqui na Adventure trabalha, a gente não, nossa prioridade primeiro não é preço, é segurança e qualidade. Né? Então, qualidade, falando nisso, nosso programa é diferente, né? E aí, o que a gente faz nessa nossa expedição, Henrique? Conta um pouquinho. É isso aí. Não Só entrega tudo, reforçar, tá? né? Não entrega tudo. A natureza foi muito generosa com a Islândia, né?
E é isso, é incrível. Acho que as pessoas chegam para ir na Islândia, para ir à Islândia com o sonho de aurora boreal, mas todo mundo que vai lá vê a aurora boreal, se encanta, mas se apaixona também pelo país, porque o país é realmente encantador, assim, apaixonante, né? As paisagens. E assim, o nosso roteiro, que é um roteiro, né, até legal da gente falar, para falar das paisagens, né, é um roteiro de volta completa à ilha, né? Então, assim, a maior parte dos roteiros que tem lá, eles não dão a volta completa, né, à ilha. Então, a gente faz a volta inteira e é muito legal porque a gente vai vendo cada cantinho da Islândia, né? A costa oeste, a costa leste, o sul, o norte. E cada um desses cantinhos, eles têm paisagens completamente diferentes, né? Parece que você até mudou de país, às vezes. Saiu do país e foi para outro, né? Então, assim, a gente vai desde aí a talvez o único lugar do mundo, né, que a gente consegue visualizar separação de placas tectônicas, né? Então a gente vai caminhar por entre essas placas tectônicas, a gente tem geysers, né, que a gente vai visitar, a gente tem praias de areias vulcânicas, né, que já foram eleitas aí as praias mais bonitas do mundo, são praias incríveis, né, de areia preta. A gente tem aí glaciares, né? Inclusive nos glaciares aí que a gente vai visitar, a gente vai fazer a entrada para uma caverna de gelo, né? Que é um dos principais atrativos aí, eu acho, do nosso roteiro, né? Para entrar mesmo, conhecer o que é uma caverna de gelo dentro do maior campo de gelo, né? Dentro do maior glaciar da Europa, né? O que é um gigantesco glaciar que a gente tem lá na Islândia. Então a gente tem aí lagoas glaciares, a gente tem crateras de vulcões, né? Então pensando que a Islândia ela é um país muito recente do ponto de vista geológico. Então tudo que tem lá foi gerado a partir dos vulcões e há pouco tempo, né? Então a gente vai ver muitas crateras de vulcões, muitos campos de lava. A gente ainda tem a chance talvez até de ver algum vulcão em erupção, né? Como na última expedição, né? Como Nós tivemos. expedição, exatamente. Na última expedição nossa do ano passado com a Adventure, né, a gente levou, né, todos vocês para a gente se aproximar o máximo que a gente pôde, né? Mas deu para ver a lava fluindo, enfim. Então a gente tem aí, quem sabe, né, ser presenteados novamente com mais um vulcão em erupção. Enfim, a gente tem aí a lagoas glaciares, que eu já falei, e a parte toda da fotografia que eu também que você comentou, que eu só queria reforçar, né? Eu sou fotógrafo já há mais de 10 anos e, enfim, apaixonado pelo Ártico, pela Islândia, aurora boreal, né? E eu faço toda essa cobertura, né, da viagem, né? Então, os clientes vão, né? Tá todo mundo lá viajando, tá todo mundo curtindo, fazendo fotos com celulares, mas eu tô lá também, assim, pegando os detalhes, Momento, fotografando todos os né? momentos, as paisagens bonitas, quando a luz tá legal, muito bacana. Então a gente vai fazendo todas essas fotos, né? Fotos de aurora boreal, enfim. E no final da viagem a gente presenteia todo mundo, né? Com as fotos aí profissionais, né? Com equipamentos profissionais, enfim, de presenteia todo mundo com essas fotos. Muito boas essas fotos. Obrigada. Eu adoro todas. E sobre o nível da. Tem umas surpresinhas, né? Que você... Óbvio que eu falei pra você não falar tudo, mas a gente tem umas surpresinhas nessa volta à ilha aí. A Sim, gente para em alguns lugares peculiares, né? A gente sempre leva o cliente em alguns lugares que a gente não coloca no roteiro, não adianta procurar no dia a dia, porque a gente não vai escrever ali. é. Mas outra pergunta também que a gente recebe em relação à idade do público e o nível das atividades. E em relação à idade, Henrique, eu posso adiantar em relação ao público da Adventure, assim, a gente até conversa sempre internamente aqui, que depois da pandemia, principalmente, a gente sentiu uma diferença grande na idade das pessoas que começaram a viajar com a gente. Apesar do nome, né, assustar um pouquinho, a gente pode chamar que é soft adventure, né? Não tem nada de aventura pesada com a gente. Mas o público está sempre acima de 45 anos, a grande parte. Mas a gente tem alguns outros, né? Nós tivemos em todas as expedições casais, ou casais ou amigas, né, que foram juntas, mais novas também. Mas nunca, a gente não tem um público muito jovem, pelo menos aqui, né, nas expedições da Adventure. Então, sempre um público já mais viajado, digamos assim. E as
atividades eu não sinto que elas são pesadas, mas eu queria saber o seu olhar, o seu ponto de vista, até porque você fez muito mais expedições do que nós aqui no Adventure juntos, né? Você acha que a gente pode considerar que nível de dificuldade? Olha, no geral, assim, é uma viagem muito tranquila, que dá para todas as idades, né? Enfim, literalmente, assim, né? Pessoas com 40, 50, 60, 70, 80 anos, né? Então a gente, né, já tivemos também clientes com 80 anos, enfim, que conseguiram, que fizeram a trilha para a Caverna de Gelo, né? Entrou na Vamos, Caverna de eu Gelo. lembro dela, a Majô. Exatamente. Então, assim, eu diria, porque a atividade que a gente tem lá, que é um pouquinho, exige um pouquinho mais, que é a entrada na caverna de gelo, mas mesmo assim é uma caminhada em linha reta, uma caminhada ali, vamos colocar de 30 minutos, que seja 40 minutos ida e volta, às vezes. Mas é uma caminhada em linha reta, enfim, tem um pouquinho de pedras, mas você vai pisando com cuidado ali, tranquilo. Enfim, né, todo mundo que a gente já levou até lá, enfim, de todas as idades, né, conseguiram fazer todas as atividades, curtir, né, e naturalmente também, né, se alguém não estiver se sentindo confortável para alguma atividade também, né, o nosso guia vai estar sempre lá na van também para poder, a pessoa poder ficar lá, se quiser, se abrigar lá na van também, ou se a gente tiver algum lugar que tem algum cafezinho também, a pessoa, né, que não Espera lá. quiser pode ficar lá no cafezinho curtindo, olhando o visual, tomando um chocolate quente. Enfim, então também a gente não obriga ninguém a fazer as atividades, mas todo mundo que quiser participar das atividades, eu diria assim que é muito, muito acessível mesmo, né? Para todas as idades. Não é pesado, não tem nenhuma trilha pesada, enfim, né? Então é muito, muito legal, assim, né? A Islândia tem essa vantagem porque as atrações elas são muito incríveis, mas ao mesmo tempo elas também são muito acessíveis, né? Para pessoas de todas as idades, né? É, eu fico lembrando, né, dos lugares que a gente para, assim. E aí eu sempre digo que mesmo o trajeto de um lugar para o outro, né, Uhum. esse trajeto já é um passeio, porque assim, é tudo muito lindo. Parece que você está dentro de um cenário de filme o tempo inteiro, né? Ou eu tô É, dentro de uma série do Game of Thrones, sei lá, ou eu tô dentro do, né, do Vikings, ou eu tô dentro de algum outro filme, mas assim, a paisagem é muito linda, é tudo muito bonito. E aí, até falando um pouquinho de detalhes e de conforto, esse trajeto que a gente faz, né, é sempre muito confortável, assim, o nosso carro, o muito. nosso grupo já começa pelos diferenciais, né? Nosso grupo é pequeno, tem no máximo 18 pessoas. É, nós três, né? Eu, você e o nosso guia islandês, Uhum. que sempre está com a gente. Ele é o nosso motorista, como o Henrique já comentou. Faz muita diferença, né? A gente É, prioriza, né, isso, até porque a gente está com um nativo, a gente ajuda a economia local. Então, enfim, tem todo aquele contexto que a gente sempre fala das ações, né? Das ações que a gente promove em todas as viagens. E as nossas malas, elas não vão junto com a gente. Então, esse uhum. também é um outro diferencial, porque já vimos, né? E existem outros tipos de transportes lá na Islândia. O nosso não, a nossa mala vai separado numa carretinha atrás, todas as malas certinhas. A gente, óbvio, que pede para levar pouca mala, né? O brasileiro adora muita mala, mas a gente ajuda, além de tudo, você montar a sua mala, porque é difícil, né? A primeira vez que eu fui, eu fiquei com muito medo de passar frio, né? A gente tem medo de passar frio, a gente não tem a roupa adequada, talvez. Então, tudo isso a gente ajuda. Outro diferencial, porque a gente marca alguns encontros antes, né? Por Zoom, junto com um grupo fechado. A gente agenda pelo menos 2 ou 3 encontros, que a gente já dá uma passada geral em tudo, né? Então, desde quantas pessoas tem no grupo, a gente já se conhece um pouco antes, se apresenta um pouco antes, conta um pouco das nossas experiências, do que a gente vai levar na mala, né? Quais são as principais roupas? A gente tem os vídeos já preparados por vocês, né? Que já mostram como montar a mala, que tipo de roupa levar, as roupas inteligentes, né? Algumas peças, talvez, que a gente não encontra aqui no Brasil, a gente pode alugar lá e a gente já recomenda deixar agendado. Então, tudo isso a gente ajuda antes, né? Realmente é uma viagem que a gente prepara com antecedência para não ter nenhum problema lá. Pelo contrário, para a gente curtir todos os momentos lá, inclusive a da fotografia, né? Porque tem viagem que a gente Exato. faz e não tem o fotógrafo, que a gente fica tirando foto para não perder o momento, né? E diferente da Islândia, por exemplo, né?
O que mais Que tem de diferencial? é um país tão incrível, né? Que eu acho que é frustrante quando você vai lá e você não volta com fotos que fazem jus ao que você viu, tá? E eu acho que é isso que a gente entrega, sabe? É quando a pessoa abre o e-mail dela e fala, nossa, isso aqui faz jus ao que eu vi, Ao que sabe? eu De vi. fato. É, Ao que eu senti lá, não só o que eu vi, mas o que eu senti também. A emoção, né, de estar lá, de ver a aurora boreal, de se molhar nas cachoeiras lá, de entrar na caverna de gelo, enfim, é essa emoção, né, de ver um glaciar gigantesco, enfim, de ver icebergs flutuando, né? Então, assim, essa emoção é o que a gente tenta captar também nas fotografias que façam jus, né, ao é, que você vai fato lá na Islândia, né? E isso que você comentou antes, Eliana, é muito importante, assim, que não é só a viagem lá, né? É todo esse suporte pré-viagem, né? Que eu acho que é muito importante, é um grande diferencial, né? De vocês, que a gente também está aqui super à disposição para tirar todas as dúvidas, né? Por exemplo, qual roupa que eu vou usar, de como que eu vou montar minha mala, enfim. Mas será que vale a pena eu investir num casaco mais pesado? Ou será que é melhor eu alugar esse casaco lá? Então, por exemplo, o viajante achar, acho melhor alugar lá, a gente faz todo esse processo, a gente pode deixar o casaco alugado, enfim, então a gente faz toda essa logística para todo mundo só curtir de verdade, né? Então você é. só quem está viajando ali só define, eu prefiro alugar. Então, beleza, deixa com a gente que a gente organiza isso para você lá. É. Então, acho que isso que é importante. Então, isso que eu gosto de ressaltar quando a gente recebe, né, os clientes perguntando em relação a custo, de qual o diferencial de vocês e tudo mais. Tem muitos pequenos diferenciais aí que realmente muda a viagem, né? A gente teve uma cliente, eu lembro, que a bota dela, quando chegou lá, a bota descolou. Não sei se você lembra, descolou do seu lado. É, E no primeiro dia, né? Por quê? Porque às vezes a gente compra uma bota, deixa aqui no Brasil, às vezes a gente não usa ou não viaja para lugares que a gente vai usar uma bota nesse nível e a bota secou, né? Ela seca. E na hora que ela usou, a primeira passada que ela deu ali em Reykjavik à noite, descolou, a sola inteira saiu. E aí, o que a gente fez? Já providenciou uma loja para alugar a bota, a gente alugou a bota. Então, tem como recorrer, né? A gente já chega, a gente não vai começar a expedição já no 360 no segundo dia, então a gente já chega antes, a gente já deixa os restaurantes reservados, então a gente tenta sim. levar para experiências diferentes, né? Ali em Reykjavik para conhecer. Eu sempre tenho as dicas dos lugares mais legais, então o Henrique vira e mexe tá por lá, então conhece vários lugares legais. Os restaurantes a gente deixa reservado. É, É, a única coisa que eu falo pro meu cliente, a única coisa que você precisa se preocupar é em abastecer o seu cartão de débito, de crédito, enfim, e alimentação. É só isso que você vai usar no seu cartão. Claro que se quiser comprar outras coisas, e eu sempre quando vou volto com alguma coisa, porque adoro as lojas de roupas de esporte que tem por lá, mas só se você quiser comprar, porque todo o restante a gente já inclui no nosso programa. Então, as entradas, todos os passeios, né? A hotelaria inteira é sempre no mínimo 4 estrelas. Então, a gente tem hotéis bem legais que a gente super recomenda. Que mais que a gente faz? A Cristiane tá aqui. Cris, você vai com a gente agora em setembro. A Cris esteve comigo no grupo de Indochina. Cris, esse é o Henrique, olha, já vai conhecendo. Mas, animadíssimo para a gente poder né? curtir muito. Vamos só nos divertir. Mas a gente tem, Sim, né, deixar tudo muito redondinho para que realmente o cliente não tenha que se preocupar com nada. E a exato. minha preocupação, eu estava até falando, né, lá atrás, a minha preocupação na primeira expedição que eu fiz era se eu ia passar frio. Eu tinha muito medo disso, né? Eu até enchi o saco do Henrique e da Sabrina lá. Que roupa que eu levo? Essa jaqueta dá? Não cabe na mala. A gente vai fazer vácuo, vai pôr no vácuo, vai no... A gente ajuda com tudo isso, vocês podem ficar tranquilos. E eu fui tão preparada que eu não usei parte da roupa que eu levei. Então a gente pode às vezes, até investir menos em roupas Isso. melhores para você usar mais vezes. Dica importantíssima, use cor, né, Henrique? É isso Colorido. aí. A gente, Rosa, azul, amarelo, leva cores, tá, Cris? Leva bastante coisa colorida. Deve ter mais gente aqui, tem mais a Laura aqui também. Cores, porque a Islândia tem essa coisa, né, do vulcão, aquela coisa meio
escuro ali nas fotos e tal. E quando a gente põe cor, fica daquele destaque, né? As fotos ficam lindas. Então é dica 1 já. A gente já tá abrindo essa dica aqui já, Henrique. Não aguento. Não mas isso é importantíssimo, né? Porque a Islândia, a terra é muito escura, né? Então, assim, então você colocar um amarelo, um vermelho, aí um laranja, enfim, um rosa que seja um casaquinho, ou que seja só sei lá, um echarpe, alguma coisa colorida assim, já dá um destaque para a fotografia muito bonito. E um detalhe que você falou, Eliane, muito importante, que é sobre a questão dos restaurantes, né? Porque assim, a gente monta essa logística lá na Islândia para dar a volta completa, né, pelo país. E assim que a gente sai de Reykjavik, a gente se hospeda em lugares muito remotos, assim, que não tem nada, né? Porque o nosso objetivo lá é que a gente também tenha hotéis que ficam muito bem localizados, além de serem hotéis de alto padrão, muito confortáveis, né? Que tem toda uma arquitetura ali islandesa, então são hotéis muito bonitos, que se integram muito, muito legal, né, com a paisagem vulcânica do país. A nossa ideia na escolha desses hotéis era buscar lugares muito isolados, né, remotos, enfim, que se a gente tiver condições, a gente consegue buscar a aurora boreal do próprio hotel, né? O que é um baita conforto para quem, né, para todo mundo que está viajando, né? É. Você consegue da sua janela do hotel tá olhando e tá, né, contemplando a aurora boreal, o que é incrível, né? Então por isso que a gente tenta pincelar, escolher muito bem esses hotéis. E até por isso a gente monta toda essa logística da parte das alimentações ali, dos jantares, né? Então a gente cuida de toda essa parte, exatamente porque esses hotéis são muito remotos, então a gente, né, passa os pedidos para esses hotéis, os jantares, a gente organiza o que cada um quer comer, então cada um vai escolher o que quer comer, a gente passa isso para os hotéis, então a gente organiza isso com muito carinho, né? Se a pessoa tem alguma restrição alimentar, ela passa para a gente passa isso para o hotel também sem problema algum, para que todo mundo, né, aproveite aquele local super remoto, mas com bastante conforto, tendo um jantar muito bacana. E você pode falar muito bem que a comida lá é muito boa. Eu tava pensando nisso. Aí, gente, eu não posso ver no cardápio o codfish, né? Ai, cadê o cardápio? Deixa eu ver, acho que eu vou comer uma coisa diferente. Não, tem sopa ou codfish, né? Sempre tem uma sopinha Sim. ou o peixinho maravilhoso deles, assim. A comida é muito sensacional. Eu posso falar mesmo, Henrique, porque eu sou muito chata para comer. E eu como muito bem na Islândia. O chocolate quente mais maravilhoso do mundo, não tem onde eu... Todo lugar que a gente para, eu tenho que pegar um. Eu volto uns 5 quilos mais gordo só de chocolate quente, eu acho. E os restaurantes são muito, realmente, estrategicamente, muito bem localizados. E eu tava lembrando da última, eu postei ontem, inclusive. Acabando aqui, eu vou fazer mais, vou pegar mais algumas fotos das expedições passadas para eu colocar. Mas eu coloquei uma foto ontem que nós fizemos esqueci o nome do hotel, mas a gente tava jantando. E de repente o Henrique some, gente. De repente o Henrique some, daqui a pouco o Henrique volta, daqui a pouco o Henrique some. Eu falei, tá muito movimentado isso aqui. Mas tudo bem, né? Ele sabe o que ele tá fazendo, deve estar resolvendo alguma coisa. Aí ele esperou todo mundo, já tava só de olho na aurora ali. Todo mundo terminou mais ou menos o jantar, tava já na sobremesa. Ele falou, gente, vem aqui fora. E vem aqui fora não é assim, né? Abre a porta e sai. Você põe o casaco, aí você põe a luva, aí você põe a touca. Então a gente já desce meio preparado. E aí abriu a porta ali e a gente já tava a aurora na frente da gente, né? Assim, linda. Eu postei ontem essa foto. Eu acho que ainda tá nos stories aí, porque eu postei bem à noitão, então ainda não saiu. Mas na frente, né? A gente tava jantando, a gente só colocou a blusa e saiu. Então, realmente, a escolha dos restaurantes... Claro que a gente tá falando de uma parte norte, que também é muito remota, e talvez não tenha outro lugar, né? Acho que mas é isso aí, são alguns privilégios que a gente pode desfrutar lá, que ao mesmo tempo que você está bem remoto, né? Mas o que a gente busca lá é isso, é estar remoto para que a gente, a gente faça mesmo uma imersão, né, na natureza da Islândia e a gente tenha ali aumente as nossas probabilidades de visualização de aurora boreal e ao mesmo tempo a gente traga o conforto, né? Que é hotéis muito legais, muito bonitos,
que tem também restaurantes aí que são, né, muito, que eles fazem a comida, preparam com muito carinho, né, com muito zelo. A comida realmente é muito gostosa, muito boa, né? Então, eu acho que é um dos pontos altos também da viagem para a Islândia é quando a gente escolhe bem a gastronomia também, que eu acho que deixa também aquele quentinho no coração da Então, gente, né? fora isso, bom lembrar também que vegetarianos, veganos, a gente sempre teve no grupo e não tem nenhum problema também, né? Os hotéis fazem questão de sempre atender, assim, de sempre né, preparar alguma coisa diferente caso não tenha, porque sempre tem, né? Mas caso não tenha. E uma coisa que eu fico impressionada é que quase todos os restaurantes que a gente chega tem uma saladinha fresca, assim. É muito engraçado que você fala, mas aonde estava essa salada, né? País não tem nada, onde está isso aqui? E assim, fresco, gostoso, É, né? Mas é muito bom. A gastronomia na Islândia a gente não pode falar em todos os lugares que a gente passa, né? Não é porque a gente está dando a volta à ilha, que está no norte e tudo mais, que não tem. E aí a outra dúvida que a gente recebe bastante é sobre o dinheiro, né? Então, esses países, eu acabei de fazer uma viagem também, que aí eu já vou linkar com a nossa próxima viagem, mas eu fiz uma viagem agora para a Noruega pela segunda vez também, e, enfim, esses países ali, eles já não aceitam, então eu não estou falando só da Islândia, mas nesses países, e quem já viajou sabe, já costumam nem aceitar mais papel moeda, né? Já nem tem mais. Então, o interessante é sempre providenciar antes da viagem, ou seu cartão de crédito, caso queira, mas a gente recomenda sempre os cartões. Eu não sei, ele tem um nome diferente que eu esqueci agora, mas os cartões de débito, né? Como o Nomad ou Wise, que a gente usa super bem nas viagens. Então, a gente sempre recomenda que os clientes já tenham esse cartão, já façam esse pedido, se for o caso, e abasteçam esse cartão. E é possível abastecer também durante a viagem, mas você já leva o dinheiro ali e ali mesmo você vai passando em todos os lugares na Islândia. Então, eu vou comprar sei lá, um chocolate quente, porque a água não precisa, gente. A gente toma água da torneira, então não precisa comprar água. Mas, vou comprar um chocolate quente, passa ali no débito na hora. Vou comprar qualquer coisinha, né? A gente consegue já usar o nosso cartão de débito ali. Então, o mais importante e interessante nesse caso é providenciar esse cartão, né, Henrique? isso, esse cartão eu acho que é fundamental lá, seja o Wise, o Nomad ou outro, né? Enfim, mas acho que são os dois bancos aí que a gente tem um pouco mais de afinidade, contato, né? E a maioria dos clientes, né, dos viajantes, usam esses dois bancos e nunca tiveram nenhum problema lá. É lógico que é legal, né, também levar um plano B, é sempre bom ter um plano B, quem leva um cartão de crédito do Brasil mesmo, né? Autoriza o cartão antes da viagem, tudo certinho, enfim. Mas não é um país que é necessário, vou falar, sacar dinheiro, né? Não sei, se você quiser sacar dinheiro, pode sacar. Se quiser, tem algumas pessoas que perguntam para a gente, será que vale a pena trocar um pouco de dólar ou de euro pela coroa islandesa? Enfim, né? Se alguém tiver interesse em trocar, pode trocar um pouco, mas não muito, porque realmente lá, muitos lugares, eles nem aceitam a papel moeda mais, porque às vezes não tem troco, enfim. Então, esses cartões aí é o que realmente funcionam muito bem e, né, tem as melhores taxas aí também do mercado, né? A outra coisa importante também são os chips, né, de telefone. Então, alguns telefones já são, né, o eSIM, né? E outros ainda têm o chip para colocar, mas muitas, acho que é Claro, Vivo, não sei, eles não cobrem a Islândia, né? Então, é bom ver isso antes de embarcar, ver o plano que você tem no celular, se tem cobertura na Islândia. Caso não tenha, a gente sempre recomenda, a gente ajuda também nos nossos encontros privados, a gente sempre avisa, né, quais são as opções que a gente daria ali para o cliente, seja do eSIM, ou seja, enfim, a gente sempre ajuda a colocar um chip e muitos lugares têm Wi-Fi, né? Isso. Então, também. O que a gente tem lá também é que na nossa van, né, na van que a gente viaja, a gente tem Wi-Fi na van. Então, a gente até aviso, né, muitos viajantes, falar se você não tem internet, enfim, se também não é uma coisa extremamente essencial ali para o dia a dia, né, você pode usar o Wi-Fi dos hotéis e pode usar o Wi-Fi da nossa van toda vez que você estiver dentro da van. Então, praticamente, eu diria que grande parte do tempo é conectado, né? Isso. Eu vi que a Eunice, que vai com a gente, também tá aqui. Então,
Boa noite, Eunice. Olha, tem um monte de gente já que vem com a gente aqui, viu? Que legal. Né? Deixa eu ver. Ah, tem uma coisa importante que a gente precisa lembrar, e aí talvez caiba para muitas pessoas que estão fazendo viagens via Londres, né? Ah, tem que fazer o ETA agora, tem que preencher, né? Ele é online, então não pode esquecer, a gente sempre avisa os nossos clientes. Então, antes não precisava, mas agora é necessário. Então, todas essas próximas expedições que a gente vai fazer via Londres, que é o meu caso, né? Eu faço sempre via Londres, que eu acho fácil o voo, São Paulo, Londres, Londres, Reykjavik, mas a gente tem que, não pode esquecer do ETA. E que mais, Henrique? É que a gente não pode falar tudo, porque senão a gente entrega o ouro. É, Mas a gente tem que falar que todo mundo tem que viajar com a gente. A gente é legal, gente, a gente se diverte. A gente tem umas. mas eu acho é porque assim, a Islândia para mim é o Ártico, né? E a Islândia são aquelas 24 horas que você tem a sensação de que você está dentro de um filme épico, né? Como você comentou, Viking, enfim, o Game of Thrones, alguma coisa, né? Seja visitando os cenários, ou seja, quando a gente está dentro da nossa van, cruzando as estradas, né? Eu diria que talvez não existam estradas tão cênicas no mundo como as estradas da Islândia, né? Talvez algumas vão, né, bater próximo, mas eu diria que a gente com certeza tem as estradas mais bonitas do mundo lá, então ao mesmo tempo que você está visitando cenários muito legais, naquela hora que você está dando aquela pausa, dando aquela descansada, a gente está fazendo aquela viagem para chegar na próxima atração, o cenário, né? Parece que você está dentro de um filme, né? A janela você olha para um lado, olha para o outro, e fala, uau, né? É incrível. Então, é aquilo, é a sensação de estar 24 horas por dia, porque a gente está visitando os lugares, a gente acorda nos hotéis incríveis, com visual incrível, visita lugares cênicos, as estradas são maravilhosas e as noites lá também são mágicas, sempre que a gente consegue ter a aurora boreal, né? Então, a gente acho que tem aí toda uma viagem que eu diria que Transformador. é que deve ser vivida Será? por todo mundo que tem a oportunidade de ir. Eu acho que todo mundo tem a oportunidade de ir. Nunca deveria perder a oportunidade de experimentar o que é viver o Ártico, o que é viver a essência da Islândia, né? É maravilhoso. E eu tô lembrando, né, sempre você falou assim de acordar e dormir e tal. Outra coisa que é importante dizer é que a gente não faz uma viagem mesmo, são 10 dias de viagem. Mas são 10 dias de muita atividade, mas não é um negócio intenso. Sabe aquele negócio que você aí acorda cedo e sai tomando café correndo e depois para não Isso, sei aonde, não, é calmo, é uma viagem tranquila, a gente não faz nada correndo, a gente tá viajando, a gente tá desfrutando. exato. Há alguns lugares, talvez a gente tenha a hora, como Caverna de Gelo, por exemplo. A gente tem um determinado horário para chegar, mas isso é avisado antes. A gente sempre vai brifar o dia seguinte, o tipo de roupa. Outra coisa também, não precisa levar looks para cada dia, né? Uma coisa que é muito bom lembrar, assim, que a gente vai. É a roupa de baixo que a gente precisa trocar. De cima, praticamente, a gente vai trocando uma blusa ou outra, porque a gente Exato. sempre vai fazer os mesmos passeios, não tem essa coisa de eu preciso estar chique para determinado momento. Não, é uma viagem para a gente realmente relaxar. Até nisso, né? Então, estar preparado com as roupas certas para o clima, obviamente, de acordo com, né, a gente dá essas dicas da cor e tudo mais, montar uma mala inteligente e que a gente fique à vontade. Então, não tem essa correria do café da manhã correndo, o café da manhã cá entre nós, né? Aquele iogurte maravilhoso que tem na Islândia, a gente não pode esquecer, né? Então, a Nossa, gente já, falar a barriga até aqui já só de né? pensar. Ai, meu Deus, eu tenho que ir logo. Então, Mas e aí, falando. Pode falar. isso que você comentou é muito legal, porque assim, é uma viagem que ela é muito dinâmica, né? Assim, ao mesmo tempo que a gente desfruta das coisas com muita calma, né? Como você comentou, tem alguns lugares que a gente tem ali um horário mais certo, enfim, para ir, mas tudo a gente tenta fazer com o máximo de calma para aproveitar, para curtir, né? E é uma viagem que tanto né, o nosso guia islandês quanto eu, a gente vai montando essa viagem dia por dia, né? A gente tem ali naturalmente todo um roteiro, os hotéis planejados, lugares que a gente vai passar. Mas a Islândia, tudo muda muito rápido lá, o clima muda, enfim, a luz, as condições. Então, o que a gente tenta sempre lá ajustar para que,
Olha, às vezes a gente tem uma previsão de que a gente vai ter um sol bacana ali depois das 3, 4 horas da tarde. Ah, mas naquele lugar lá a gente tem o sol desse horário é muito bonito. Então a gente sempre vai ajustando para a gente tentar pegar a melhor luz, tentar pegar o pôr do sol no lugar certo, tentar, enfim, se às vezes o tempo não está legal num lugar, a gente pula aquele lugar e vai para outro, depois a gente volta e cobre aquele lugar. Enfim, então a gente sempre vai tentando manejar É. o roteiro dia a dia, estudando, né? Ali, estudando as condições do clima, estudando todos o desenho que a gente tem lá, né, no Ártico, para que a gente monte, né, diariamente o melhor roteiro possível, né, para entregar a melhor experiência para quem está lá com a gente, né, dia a dia, né? Eu acho que isso é muito importante, por se tratar de um roteiro, né, que a gente vai construindo ele ali durante o dia para entregar para todo mundo a melhor experiência possível. Né? Falando de experiência, eu tô lembrando do pulo na água gelada lá, que vocês obrigaram, gente, tô brincando. Todo mundo, no começo ninguém queria pular na água, né, geladinha, água do Ártico. Depois todo mundo pulou, né? Não ficou ninguém. Mas quem vai perder A a chance. oportunidade de mergulhar no mar do Ártico e depois voltar para a piscininha aquecida, né? Então, acho que é uma experiência incrível. Né? E aí, a gente, resumindo, só para não tomar mais seu tempo, olha, eu falo demais, gente. Quando a gente pega os roteiros que tem na prateleira hoje, e eu, de novo, repito que eu faço isso diariamente, a gente vê 2 tipos de programa, tá? Um programa regular, que é um programa mais convencional, com um número muito grande de gente. Então, assim, eu tenho um ônibus com 32, 35, 40 pessoas. Isso a gente não trabalha. Então, assim, a gente não faz. Se for para fazer um roteiro desse, seja qual for o destino, não estou falando só de Islândia, mas principalmente de Islândia, não vou trabalhar. O segundo programa que a gente vê que é um pouco mais em conta é um programa muito básico. Ele até pode ser com um grupo menor, um grupo até com guias em português. A gente tem até um outro parceiro muito bacana também, não desvalorizo de forma alguma, mas ele só faz o Golden Circle, né? Que são os passeios principais da parte da costa sul da Islândia. Então a gente está falando da nossa expedição, que ela é diferente. Ela dá a volta na ilha. A gente está fazendo 360 na Islândia. Então, só aí a gente já tem um grande diferencial que nem todo mundo tem. Fora esses outros que a gente falou, né? Da foto, do guia islandês, do montar a experiência dia a dia, ele ajustar para os melhores momentos, a melhor experiência. Os restaurantes todos reservados. Enfim, a loja de roupa que a gente pode deixar, né, pronta para o cliente chegar lá e ver. Então, tem muitos detalhes aí dentro da nossa expedição que realmente torna única. Todo acompanhamento também, né, para a caçada de aurora boreal, tá? Porque Exato. a maior parte das expedições lá não oferecem caçada de aurora boreal, ou se oferecem a caçada de aurora boreal, eles sacrificam os passeios do dia, né? Então, o que a gente criou lá foi exatamente um programa que a gente consegue fazer muitos passeios durante o dia, a gente consegue fazer todos os passeios, consegue conhecer todos os lugares secretos, visitar a Caverna de Gelo, ir na Blue Lagoon, enfim, desde os lugares mais tradicionais, mais famosos, né, a lugares secretos que a gente tem lá, mas tendo também todo esse monitoramento de aurora boreal, enfim, todo acompanhamento. Se precisar sair à noite, pegar o carro, sair à noite, a gente pega o carro, a gente sai, né, para encontrar melhores condições, né? Enfim, então há muitos tours lá, né, de outras empresas, né? Eles têm os passeios, mas não oferecem esse tipo de acompanhamento para a aurora boreal, ou se oferecem, né, eles sacrificam o dia. Exatamente, para poder separar essas horas para a parte da noite. O que a gente criou foi exatamente ter esse equilíbrio que a gente consegue visitar tudo durante o dia e, ao mesmo tempo, se a gente tem condições propícias para a aurora boreal, a gente vai ficar lá até 2, 3 horas da manhã. Se precisar sair, se precisar dirigir, se precisar virar à noite, a gente vai virar à noite para que todo mundo possa vivenciar esse momento. Não, muito bom. Isso é isso, são os diferenciais, né? E, como eu disse no começo, a nossa principal preocupação, antes do valor do preço, é a qualidade e a experiência que a gente vai entregar junto com a segurança. Não à toa a gente é parceiro, né? Então,
Aí, eu vou, só para fechar, a gente tem então a saída ainda em alguns lugares de setembro. A saída de outubro a gente tá com ela abrindo, a gente abriu praticamente agora, a gente tá com uns 3 lugares cobertos, então a gente tem bastante lugar ainda e a gente vai fazer uma condição especial. Só para a saída de outubro, para essa semana, acho que até dia 21 a gente colocou. Eu vou deixar isso nos próximos stories aí que eu vou deixar gravado. Mas a gente vai fazer uma condição especial do câmbio, porque a gente viu que as pessoas desanimaram um pouquinho com esse. Deu um boomzinho aí no câmbio. E aí a gente fez uma condição especial, junto, obviamente, com os nossos parceiros aí da Terra Dentro, de câmbio a 6,39, garantido. Então a gente segura as próximas reservas da saída de outubro em específico, a 6,39 até o dia 21 de maio. Né? Então tem uma semaninha, olha, não dá para demorar muito para, né? Não tem que pensar muito, é uma experiência única. É só Não, não decidir. pensa. Eu sempre falo assim, e só reforçando, Eliane, antes, né, de encerrar, assim, se, se alguém está em dúvida de ir para a Islândia agora, eu diria assim, agora é o momento certo de ir, porque a gente está no máximo solar, né? Então, assim, Ah, 2025, 2026, provavelmente, né, são 2 anos que a gente tem que a gente está no máximo solar. E o máximo solar, ele representa a maior envio de massa coronal do Sol para a Terra, e isso se traduz em mais auroras boreais, né? E não só mais auroras boreais, mas auroras boreais mais intensas, né? Então, naturalmente, assim, qualquer ano você tem probabilidade de ver a aurora boreal, tá? Mas eu diria que a gente está entrando num ciclo agora que as probabilidades são maiores. E não só as probabilidades são maiores, mas também as probabilidades de verem grandes explosões no céu, né? Auroras coloridas ou auroras muito intensas, né? Que são muito emocionantes, são muito impactantes, né? Nenhuma foto consegue traduzir o que é uma aurora boreal realmente impactante, realmente intensa. Então, eu só queria olha, frisar isso aqui. Para quem está assim meio em cima do muro, sabe? Desce do muro, tá? Pode, pega essa chance, pode, né? pega porque de fato, assim, né, como a gente comentou, nada é garantido, tá? Mas trabalhando com probabilidades, a gente está exatamente no ano que as probabilidades, né, estão ao nosso favor aí para ter mais auroras boreais e auroras boreais mais Ai, intensas. gente, tá aí, ó. Câmbio ajudando, Adventure parcelando sem juros, Aurora Boreal, no ano da Aurora Boreal, a gente na expedição, Henrique. Tá tudo muito bom, né? Mas é isso, meu amigo. O que mais? Será que tem alguma pergunta? Ou será que a gente esqueceu de falar alguma coisa? Estou dando uma Já falei olhada, eu muito, anotei aqui. né? Clima, E né? A eu, gente falou, roupas para levar, a gente falou, o nível das atividades. Eu separei essas perguntas que mais nos fazem, né? As reuniões pré-viagem que a gente tem, material complementar que a gente manda, sempre a gente manda até umas aulas que nós fizemos com a historiadora Esther, contando um pouco, né, da Islândia, da história dos países nórdicos ali. O nosso transporte durante a expedição, é a moeda muito utilizada. importante frisar, também como um diferencial, tá, Eliane, que o nosso guia lá é islandês, tá? Ele não é estrangeiro, o que é muito comum para a maioria das agências lá. Eu diria que 90% ou mais das agências, eles trabalham com De guias fora. que não são islandês, tá? Que são de fora, tá? Então, assim, a gente buscou, vasculhou o mercado e a gente, né, fez uma parceria muito incrível, né, com uma empresa que é muito pequena, que é familiar, para que a gente só tenha guia seja islandês que esteja com a gente, tá? Então, acho que ter isso é um grandíssimo diferencial pensando em Islândia, pensando num país que só tem 300 mil habitantes que são islandeses, né? E a maioria não trabalha com turismo. E ter essa pessoa lá dentro do nosso grupo, né? Compartilhando curiosidades, compartilhando histórias, compartilhando vivências, né, do que é a Islândia, sabe? Então, isso não só da parte mesmo das paisagens de aurora boreal, mas também esse guia islandês, ele aproxima todo mundo do que é a cultura islandesa, de Então, fato, né? ele é um Do que filho, é, né? do que é a tradição de comer tubarão Ah, podre, do que é, enfim, do que é tudo que é
extremamente islandês, raiz, né? Esse guia vai estar lá também com a gente para poder compartilhar com todo mundo essas experiências também, que é muito, muito legal. É verdade. E é engraçado que quando a gente viu essa aurora rosa, me lembro. Henrique, eu já vou responder sua pergunta, tá? Mas a gente tava lá fora, chegando num dos hotéis, e aí eram umas 6 e pouco da tarde, já tava meio escuro, o Henrique entregando as malas, olha, seu chalé é aquele, seu chalé é aquele. E de repente cada um entrou no seu chalé, e o Henrique, esse Henrique, né? Porque tem o Henrique perguntando. Aí o Henrique grita, Aurora, Aurora! Todo mundo, Aurora, sai, um sai de bermuda, o outro de chinelo, sai E todo mundo do jeito roupão. que tá, assim, roupão. E a Aurora, gente, a coisa mais linda, assim, no hotel. No hotel, estava chegando, entrando na nossa cabana, assim. Aquela aurora maravilhosa, assim. A gente tem uma. Eu vou postar essa foto também, muito linda. Inclusive, a gente usa essa foto em vários lugares, que o Henrique fez essa foto nossa, do grupo inteiro de mãos dadas e a aurora rosa atrás da gente. Gente, são momentos inesquecíveis. São histórias para a gente contar, assim, para os netos, né? Assim, realmente tem que guardar isso muito, muito na memória, porque são experiências únicas, só vivendo mesmo que a gente consegue descrever. E aí ele, né, o Einar falou que fazia tempo que ele não via uma aurora tão forte. Então, assim, um islandês que dali nasceu, criado, né, não viu uma aurora tão forte naquele momento, acho que já deve, esse ano a gente já deve ver mais fortes ainda, Ah, olha. mas, né, ele ter se impressionado, assim, foi sensacional, é emocionante demais, né? Não, é muito emocionante e acho que, enfim, acho que ter ali com a gente, né, um guia islandês que conhece o país como a palma da mão, que compartilha histórias, curiosidades, lendas, né? Pensando num país que tem uma mitologia também muito rica, com muitas, né, sagas, né? Como a Uhum. própria palavra, né? Saga, né? Que é uma palavra Isso islandesa, né? mesmo. Então, eles gostam de contar muitas sagas, as lendas dos antigos deuses, dos seres místicos. Então, a gente também gosta de compartilhar isso com vocês e o nosso guia também, que vai estar lá, islandês, também vai poder compartilhar muitas histórias legais aí também da Islândia, com todo mundo, É. né? O Henrique perguntou que ele está dizendo que ele e a esposa estão interessados em fechar o grupo de outubro, mas se o mínimo não fechar, como que fica? Como que nós trabalhamos aqui, Henrique? Primeiro a gente vai pegar só o sinal dos interessados. Então a gente pega um sinal até mais ou menos umas 8 pessoas confirmarem o sinal. A gente já tem gente em outubro com o sinal aqui, Uhum. tá? Depois eu preciso ver com a equipe de vendas quantas pessoas tem já com um sinal aqui. Então a gente pega um sinal até mais ou menos umas 8, 9 pessoas. Daí, fechou 8, 9, a gente já recebe o pagamento, porque a viagem com certeza já sai. Tá? Nunca aconteceu de uma expedição não sair, então eu nem sei te dizer como ficaria, para falar a verdade, porque sempre sai, né, Henrique? Não, vai sair Nenhuma expedição foi cancelada, né? aí. Faz certeza absoluta. Então, quanto a isso, assim, inicialmente a gente só vai pegar um sinal, pode falar aqui, não sei se você já tá falando com alguém aqui na Adventure, mas pode falar com a gente. Só o sinal por enquanto. Aí, confirmou, a gente já tem sinal de 8 pessoas, mais ou menos, a gente vai entrar com pagamento, porque o mínimo que a gente sai que são 14. Para 8 para 14 é rapidinho e a gente tá em maio, né? Uhum. Para outubro, tem tempo, imagina, a gente fecha com certeza. Tá? Então, o que não aconteça, isso também não aconteça. Não, não vai acontecer, não, vai sair, nossos grupos Vai sempre sair. saem, fica tranquilo. Quanto a isso, fica tranquilo, Henrique. Já vi aqui que você está falando com a nossa consultora, com a Natasha, tá bom? Pode continuar, pode ficar tranquilo, pode pagar o sinal, aproveita esse câmbio. A gente vai, acho que até semana que vem, a gente consegue fechar esse número mínimo já para usar esse câmbio de 6,39 que a gente vai garantir. E aí tá tudo certo, a gente vai juntos, sem problema Henrique, algum. eu estarei te esperando lá, tá bom? Fazer Henrique espera por uma, Henrique. fazer uma dupla lá e tal, é isso aí, pra gente poder se divertir bastante, curtir bastante, enfim, entrar na caverna de É uma gelo, delícia. mergulhar no mar do Ártico, se você quiser, se molhar nas cachoeiras, se você quiser, enfim, mas curtir, vivenciar essa experiência que é muito, muito emocionante, muito impactante, tá bom, meu xará? Henrique, muito obrigado. Obrigada, Henrique, pelo seu tempo. Gente, eu agradeço. Vou deixar gravada a live, né? A gente sempre deixa, sempre manda para os interessados, porque tem várias perguntas que, né, a gente consegue responder. Mas dá para fazer sim. Tem mais coisa pela frente, a gente tem mais surpresinhas aí preparadas. Então,
mais pra frente a gente conta, né, Henrique? Senão a gente vai contando tudo assim em 1 hora, muito pouco pra gente. A gente fala muito, então muito pouco. Meu amigo, obrigada, viu? Mais uma Obrigado. vez pela sua ajuda. Eu que agradeço. Muito feliz, muito animado aí para nossas expedições aí para a Islândia, contando, né, com todo mundo que está aqui também acompanhando a gente, né? Agradecer aí por estar aqui ouvindo a gente, né? Ouvindo as histórias, ouvindo a gente contar um pouquinho sobre a expedição. E a gente espera muito ter todos vocês lá para a gente poder compartilhar momentos incríveis, levar histórias, né? E memórias no coração aí para o resto da vida, que eu acho que esse é o verdadeiro valor da vida, né? São as histórias, experiências que a gente vive, né? E os amigos que a gente faz, né? É isso, exatamente. E que, Obrigada. que nós temos muitos amigos e viva muitas lindas experiências, tá E bom? muito chocolate quente. E com muito chocolate quente. Obrigada, meu amigo. Boa noite para Eu você. Eunice, agradeço. obrigada. A Cristiane que tá aí. Tem umas. A Lara também tem bastante gente. Então, obrigada. Meu amigo Rui acabou de entrar, acabei de ver, obrigada. Mas a gente já tá indo embora. A gente já falou aqui 1 horinha sobre Islândia. Vou deixar gravado, viu? Obrigada, Henrique. Um beijo para você. Boa noite, viu? Eu que agradeço. Tchau. Beijo. Tchau.